Maquiavel versus Kant. Pragmatismo ou moral absoluta? Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante rumo a um confronto filosófico que atravessa séculos, ecoando até os dias atuais e moldando a forma como pensamos sobre poder, moralidade e as escolhas que enfrentamos diariamente em nossas vidas complexas e aceleradas de 2025. Permitam-me apresentar os protagonistas desse embate. Nicolau Maquiavel, o estrategista astuto da Itália renascentista, contra Immanuel Kant, o moralista inflexível da Prússia iluminista, duas figuras monumentais cujas ideias são radicalmente opostas, mas falam diretamente aos dilemas que vivemos hoje em dia. Imaginem só, de um lado está Maquiavel, um homem forjado nas turbulentas águas políticas da Florença do século XV, uma cidade repleta de ambição, traições e jogos de poder, defendendo um pragmatismo frio que coloca os resultados acima de qualquer noção de retidão ou bondade. Do outro lado, temos Kant, emergindo do mundo ordenado e racional de Königsberg no século XVIII, um lugar onde a razão era soberana, sustentando uma moral rígida e inabalável baseada em princípios universais, que para ele deveriam guiar cada ação humana, independentemente das circunstâncias ou das tentações do momento. Qual é o cerne dessa disputa? Trata-se da eterna questão do pragmatismo contra os absolutos morais, um embate entre alcançar objetivos a qualquer custo e aderir firmemente a um código ético que transcende ganhos pessoais ou conveniências situacionais, uma tensão que ressoa em todos os cantos da existência humana. Maquiavel afirmou com ousadia que os fins justificam os meios, uma declaração que há mais de 500 anos provoca debates acalorados sobre se o sucesso deve prevalecer sobre os escrúpulos em um mundo frequentemente cruel e imprevisível. Kant, em contrapartida, insistiu que só devemos agir segundo regras que poderíamos desejar que todos seguissem, um princípio que ele chamou de imperativo categórico, sugerindo que a moral não é algo maleável, mas uma fundação sólida e inegociável para o comportamento humano em qualquer tempo ou lugar. Esse não é apenas um debate acadêmico empoeirado guardado em livros antigos. É um confronto vivo que coloca a vitória a qualquer preço contra fazer o que é certo custe o que custar, uma dicotomia que vemos nas salas de reuniões, nos governos e até nas pequenas decisões do nosso cotidiano. Como esse choque ancestral se conecta ao nosso mundo caótico e hiperconectado de hoje? Pensem nos políticos que tecem mentiras para conquistar o poder, nas corporações que ignoram a ética em nome do lucro, ou mesmo nas escolhas que vocês fazem. Vocês já distorceram a verdade para avançar ou mantiveram seus princípios mesmo enfrentando prejuízos? Vamos mergulhar fundo nas vidas desses dois pensadores, desvendando suas filosofias passo a passo, explorando como elas nasceram e o que elas nos revelam sobre os desafios que enfrentamos, desde a política global até aqueles momentos silenciosos em que nos perguntamos o que é certo ou errado. Maquiavel nasceu em 1469 em Florença, uma cidade-estado vibrante e caótica da Renascença italiana, onde as ruas estreitas e sinuosas eram palco de intrigas políticas, conspirações e ambições desmedidas que moldavam o destino de famílias e nações inteiras. Era uma época marcada por príncipes traiçoeiros, alianças frágeis que se desfaziam ao menor sinal de fraqueza e guerras incessantes que mantinham a Itália dividida em um mosaico de territórios rivais, cada um lutando por supremacia em um cenário de instabilidade permanente. Testemunhando esse turbilhão de perto, Maquiavel canalizou suas experiências em O Príncipe, um livro que não é exatamente um tratado moral cheio de ideais elevados, mas sim um manual prático, quase um guia de sobrevivência para governantes que precisavam navegar por um mundo onde a ordem era um sonho distante e o caos reinava absoluto. No centro da sua filosofia está uma ideia que parece simples à primeira vista, mas carrega uma profundidade brutal. Liderar com eficácia não tem a ver com ser bom ou virtuoso, mas com ser esperto, adaptável e, acima de tudo, disposto a fazer o que for preciso para manter o poder em um ambiente traiçoeiro e imprevisível. Para Maquiavel, a missão de um governante é garantir resultados concretos, proteger seu trono, sua cidade, seu povo, e isso pode significar recorrer à astúcia, à manipulação ou até à violência aberta quando as circunstâncias exigem tais medidas extremas.
Ele defendia que, se mentir para enganar um inimigo, trair um aliado que se tornou inconveniente ou eliminar um rival perigoso assegura a estabilidade do governo e a segurança da população, então essas ações não são apenas aceitáveis, são imprescindíveis, reflexos de uma realidade dura que ele conhecia intimamente. Sua frase icônica, "É melhor ser temido que amado, se não puder ser ambos", resume essa visão com uma clareza cortante. É uma escolha calculada que prioriza o controle e a autoridade sobre a afeição ou a admiração. Uma lógica de ferro para um líder em tempos de crise. Maquiavel via a moral tradicional, valores como honestidade, bondade, piedade, como um luxo, um conjunto de ideais bonitos que podem brilhar em tempos de paz, mas que se despedaçam diante das pressões implacáveis de governar um Estado cercado por ameaças internas e externas. Na perspectiva dele, o sucesso é o juiz supremo, o único critério que importa quando o tumulto acaba, porque um governante que falha, por mais virtuoso que seja, perde tudo: o poder, o povo e até o legado que poderia deixar para a história. Imaginem um príncipe em pé sobre as muralhas de uma fortaleza em ruínas, segurando as rédeas de um reino à beira do colapso, enfrentando tempestades de revoltas e invasões. Cada decisão sua uma aposta desesperada pela sobrevivência em um tabuleiro onde todos jogam para vencer. Esse príncipe, aos olhos de Maquiavel, não tem o privilégio de se deter em ideais elevados. Seu olhar está fixo nos resultados, em manter o navio à tona, mesmo que isso signifique sujar as mãos com escolhas que outros poderiam julgar como indignas ou cruéis. Sua filosofia soa crua, quase cínica para nós hoje, uma ruptura radical com os códigos de cavalaria ou as virtudes cristãs da época, mas ela nasceu no calor de uma realidade que ele viveu intensamente. Uma Florença onde hesitar podia custar a vida e a astúcia era a moeda mais valiosa nas negociações do poder. Agora avancemos no tempo até 1724, para a tranquila e ordenada cidade de Königsberg, na Prússia, onde Immanuel Kant surge em um cenário bem diferente das arenas ensanguentadas de Maquiavel, um mundo onde a razão começava a brilhar como a luz guia da humanidade. Kant entra em cena durante o Iluminismo, um período em que a Europa vibrava com otimismo, uma era em que filósofos, cientistas e intelectuais depositavam uma confiança quase sagrada na razão como a chave para desvendar verdades, estabelecer ordem e impulsionar o progresso em todos os aspectos da vida. Conhecido por sua disciplina quase lendária, dizem que seus passeios diários eram tão pontuais que os vizinhos ajustavam seus relógios por eles. Kant trouxe essa mesma precisão meticulosa para sua obra filosófica, construindo um sistema tão estruturado quanto as ruas calmas e alinhadas da cidade onde viveu. Em sua obra revolucionária, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele apresenta o imperativo categórico, um conceito que se tornaria a pedra angular de sua visão ética e uma resposta direta ao pragmatismo sem freios de Maquiavel, oferecendo uma alternativa que eleva a moral a um patamar absoluto. Haja apenas segundo uma máxima que você possa querer que se torne uma lei universal. Essa é a regra de ouro de Kant, um convite a avaliar cada ação não pelos seus resultados imediatos, mas pela possibilidade de ela servir como um princípio que poderia guiar toda a humanidade, uma bússola moral inflexível e eterna. O que isso significa na prática, quando tiramos a teoria das páginas e a trazemos para o chão da vida real? Imaginem que vocês estão tentados a mentir para obter uma vantagem. Talvez para fechar um negócio importante ou escapar de uma situação complicada. Kant pede que vocês parem por um instante e considerem um mundo onde todos mentissem sempre que fosse conveniente, um lugar onde a confiança se desfaz e o caos toma conta como uma tempestade inevitável. Se a mentira universal destruísse a sociedade, tornando cada palavra suspeita e cada relação frágil, então mentir é errado, sem exceções ou justificativas, independentemente do quanto o ganho possa parecer doce ou necessário naquele momento, porque a moral, para Kant, não se mede por resultados, mas por coerência. Para ele, a moralidade não é uma moeda de troca, algo que se negocia quando as coisas ficam difíceis ou os lucros estão em jogo. É uma estrutura de ferro, um alicerce inegociável que sustenta o comportamento humano acima das conveniências passageiras ou dos desejos do momento.
Kant a via como um farol fixo, uma luz constante cortando a névoa das fraquezas humanas, guiada não por emoções volúveis ou necessidades práticas, mas pelo poder puro e imutável da razão, uma força que transcende o tempo e as circunstâncias. Ele enxergava a vida como um tribunal ético, um espaço onde cada escolha que fazemos é colocada em julgamento, não pelo que conquista ou evita, mas por se alinha com uma lei universal que poderia governar todos, em qualquer lugar, em qualquer época, um padrão que não se curva nem sob pressão. Cada ação, desde a promessa mais trivial até a decisão mais grandiosa, precisa passar por esse teste. Não o que ela nos traz de benefício ou segurança, mas se é uma regra que poderíamos gravar na pedra como um princípio eterno para a humanidade inteira. Então aqui estamos, Maquiavel observando o mundo como um tabuleiro de xadrez, cada movimento planejado para derrubar os adversários, cada peça sacrificável se isso garantir a vitória final em um jogo onde só os fortes sobrevivem. Kant, por outro lado, se posiciona como um juiz em um tribunal ético, pesando cada ação nas balanças da razão universal, indiferente ao tumulto do jogo e focado apenas na justiça que transcende os interesses mesquinhos. Maquiavel poderia rir de Kant, chamando-o de ingênuo, um idealista perdido em devaneios abstratos enquanto o mundo real arde em conflitos e traições, onde sonhar alto é um luxo que poucos podem pagar. Kant responderia com firmeza, acusando Maquiavel de ser um oportunista sem alma, alguém que troca sua humanidade por poder, abandonando qualquer vestígio de dignidade em troca de uma coroa manchada de sangue e mentiras. Em um campo de batalha, a lógica de Maquiavel parece inegável. Quando a sobrevivência está em jogo, quando inimigos se aproximam e aliados vacilam, o pragmatismo se torna o único escudo contra a destruição iminente, uma verdade crua que ressoa em tempos de guerra. Mas em uma sala de aula ou um tribunal, é a voz de Kant que ecoa mais forte. Justiça, equidade e confiança exigem princípios que se elevem acima do caos, que não se dobrem às pressões do momento, uma base sólida para construir algo duradouro. Aqui está o porém. A vida real não é um campo de batalha nem um tribunal. É uma mistura confusa e imprevisível dos dois. Um terreno cinzento onde nenhuma dessas visões encaixa perfeitamente, vocês não acham? Maquiavel escolhe o caminho mais curto para a vitória, um atalho sombrio pavimentado com engano e força, porque para ele, a coroa vale o preço, seja qual for o custo em sangue ou honra. Kant segue a estrada longa que a razão traça, mesmo que ela termine em derrota, porque para ele, a pureza do caminho importa mais que qualquer troféu ao final, uma questão de integridade acima de tudo. Vivemos em um mundo que parece maquiavélico em sua essência, cheio de jogos políticos, esquemas corporativos e manobras pessoais, onde vencer frequentemente ofusca o que é certo, uma realidade que vemos diariamente nas manchetes e nas redes sociais. Ainda assim, no fundo, não ansiamos pela visão de Kant. Um desejo por algo justo, algo sólido, um ponto de apoio moral em um mar de valores que mudam como o vento, uma âncora que nos mantenha firmes. Vamos trazer isso para o presente, onde essas ideias colidem com nossas vidas cotidianas de maneira vívida e às vezes desconfortável, desafiando-nos a olhar para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Imaginem um político em um palanque, prometendo empregos e prosperidade a uma multidão entusiasmada, enquanto enterra um escândalo que poderia destruir sua campanha se viesse à tona, uma dança habilidosa de palavras e silêncios que engana até os mais atentos. Maquiavel aplaudiria de pé, com um sorriso satisfeito. Se a mentira garante os votos, se mantém o poder nas mãos certas, então é uma jogada brilhante, um triunfo da estratégia sobre o sentimentalismo, uma prova de que o jogo foi bem jogado. Kant bateria o martelo com autoridade, sua voz cortando o entusiasmo como uma lâmina. Pare aí. Isso não pode ser permitido, porque a mentira mina a confiança essencial que sustenta a democracia, um pilar que não pode ser corroído sem consequências graves. Se todos os líderes mentissem sempre que fosse conveniente, o sistema se tornaria uma farsa vazia, uma caricatura de justiça onde ninguém acredita em nada, e é por isso que é imoral, sem espaço para negociação ou justificativas frágeis. Agora pensem em um CEO em uma sala de reuniões elegante, enfrentando uma empresa à beira da falência, decidindo cortar salários de todos os funcionários para manter o negócio vivo e proteger seus próprios lucros,
uma escolha que pesa na balança entre sobrevivência e sacrifício. Maquiavel daria um aceno de aprovação, reconhecendo o cálculo frio. O lucro justifica os cortes, a sobrevivência da empresa supera as queixas dos trabalhadores, um mal necessário para um bem maior que aparece nos livros contábeis. Kant entraria com uma pergunta cortante. E se todo chefe explorasse assim, espremendo seus funcionários até o limite por números melhores, que tipo de mundo isso criaria? Que legado isso deixaria para as gerações futuras? Seria um lugar onde a confiança desaparece, onde cada acordo esconde uma traição, um sistema insustentável que desmorona sob o peso de sua própria ganância. Para Kant, a razão diz não, com uma clareza que corta como vidro. Aproximem ainda mais. Pensem em um dilema pessoal que vocês já enfrentaram, como mentir no currículo para conseguir um emprego em um mercado competitivo onde todos estão lutando por uma chance, uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. O atalho de Maquiavel poderia levá-los ao topo rapidamente, catapultando suas carreiras enquanto outros ficam para trás. Uma jogada esperta que rende frutos se ninguém descobrir o engano por trás do papel. A firmeza de Kant oferece uma recompensa mais silenciosa: paz de espírito, a certeza tranquila de que ninguém pode apontar o dedo e chamá-los de trapaceiros, uma base sólida que resiste ao escrutínio e ao tempo. E olhem para as redes sociais hoje, o quintal de Maquiavel, onde influenciadores distorcem verdades, amplificam meias mentiras e correm atrás de cliques e curtidas com cada postagem, vencendo o jogo da atenção a qualquer custo, uma arena onde a vitória é medida em números e não em valores. Então quem sai vitorioso nesse confronto de gigantes? Maquiavel tem a vantagem prática. Ele entende como o mundo é duro, como a sobrevivência muitas vezes exige um coração frio e uma mão rápida, um realismo que é difícil de contestar quando a vida está em jogo e as opções são poucas. Kant carrega a força dos ideais. Ele nos eleva para algo mais nobre, uma visão da humanidade guiada pela razão e pela justiça, um chamado para subir acima da lama, mesmo quando seria mais fácil rolar nela e seguir o fluxo. Talvez não haja um vencedor definitivo aqui, nenhum golpe final que resolva a questão de uma vez por todas. Quem sabe a resposta esteja no que absorvemos de ambos, nas lições que cada um oferece para diferentes momentos da vida. Maquiavel nos mantém vivos no jogo, ensinando como navegar entre tubarões, como jogar as cartas certas quando as fichas estão na mesa e o relógio não para de correr contra nós. Kant nos faz jogar com alma, lembrando que há mais na vida do que o placar, que a integridade e a razão podem iluminar um caminho que vale a pena trilhar, venha a vitória ou a derrota no final. Pensem nisso como um jogo de xadrez. Maquiavel é o jogador que sacrifica peões por um cheque-mate rápido, implacável e eficiente, sem deixar espaço para arrependimentos ou hesitações. Kant é aquele que respeita as regras, que prefere perder com dignidade a trapacear por glória, uma resistência quieta em cada movimento calculado, uma força que não se dobra sob pressão. Nos negócios, na política, no emaranhado bagunçado da vida diária, as sombras de ambos pairam sobre nós, puxando-nos de lados opostos. Vocês já sentiram esse conflito, não é mesmo? Então, vamos encerrar com um desafio para vocês. Algo para levar com vocês hoje enquanto essas ideias ecoam na mente e no coração, pedindo para serem pensadas e sentidas. Hoje, prestem atenção em uma escolha que vocês enfrentam. Algo simples, como cumprir uma promessa quando seria mais fácil desistir, ou algo maior, como se posicionar quando o silêncio seria o caminho mais seguro para evitar problemas. Qual voz vocês escutam? Maquiavel sussurrando para agarrar a vitória a qualquer custo? Ou Kant insistindo para que mantenham a linha? Para que sejam fiéis ao que é justo mesmo que o preço seja alto? Pragmatismo ou moral absoluta? Ou talvez, quem sabe, uma ponte frágil entre os dois, um equilíbrio que todos nós ainda estamos tentando encontrar em um mundo que não para de nos testar?